cancelem o culto à inutilidade dos homens. Por favor, às pressas. Eu fiz um vídeo para poder falar... uma postagem sobre uma fala do Paulo Cogos. E assim, um tanto de cara foi lá, nossa, o Paulo Cogos é mito, isso e aquilo, porque ele falou de uma divisão de trabalho, pipipipopopó. Gente, pra ser sincera, eu acho até engraçado quando vocês fazem isso. Porque se eu for levar a sério, não é uma pena pra mim, é uma pena pra vocês. Mas a gente precisa parar com a crença de que o homem não tem que aprender a se virar com os próprios cuidados, tem sempre que ficar dependendo de mulher. Porque se você depende de mulher pra alguma coisa, você já tá falhando. Você já está sujeito a ser manipulado, a ter que ficar cedendo em coisas que são inegociáveis, em valores que são inegociáveis. Mas do que eu tô falando? E por que eu estou falando isso? Vamos lá. Antes eu preciso deixar uma coisa clara pra vocês. Esse não é um vídeo de ataque à pessoa do Paulo Cogos. Não conheço pessoalmente, só tive o desprazer de conversar com ele em grupos. E também não queria conhecer pessoalmente, mas é só pra falar sobre as postagens e o culto à imbecilidade masculina, no caso. Vamos lá. Fui esquentar a sopa no micro-ondas e consegui me cortar no aparelho. Minha mãe carinhosamente: Paulinho, se você quer esquentar a sopa, peça pra mim ou pra Maria da Paixão. Ha, ha, ha. Eu não sei fazer nada doméstico, viva a divisão de trabalho. Eu fiz um post pra falar pra vocês: não seja como esse cara, né? Tem a necessidade de vocês aprenderem a se virar sozinhos. Porque, gente, vamos lá. Nem todo mundo que sai da adolescência, que sai dos cuidados da asa da mãe, já sai se casando. É importante para o homem ter a fase de morar sozinho, de aprender a limpar a própria casa, de aprender a fazer a própria comida, porque nem sempre vai dar para depender de outros. E tive um comentário de uma pessoa, um seguidor lá na página, falando assim: eu não sei fazer alimentação, por exemplo, não sei fazer comida. E o que eu não sei fazer, eu compro. Então eu não preciso saber de tudo. A questão não é saber fazer de tudo. A questão é saber fazer o básico. Por quê? A questão da alimentação, e quando o dinheiro faltar, quando você ficar desempregado, quando você não tiver a quem recorrer, você vai pegar comida do lixo? Ou você vai ter que aprender a se virar e fazer o próprio alimento? Porque isso é mais barato, comprando para fazer dentro de casa, do que ficar sempre dependendo do iFood ou das lojas do bairro, do comércio. Algumas coisas são extremamente básicas, como a alimentação. Isso, para mim, é algo extremamente necessário. Eu respeito seu posicionamento. Se você tem dinheiro suficiente para sempre ficar dependendo dos outros para fazer algo básico para a sua própria sobrevivência, tudo bem. Mas e quando faltar? Você vai fazer o que exatamente? Então, assim, eu acho que é necessário reavaliar esse ponto. Algumas pessoas me falaram assim: mas Kathleen, o Paulo Cogos tem autismo. Querido, eu acho muito interessante a pessoa que tem autismo, que não consegue abrir um micro-ondas, mas consegue ir nos lugares debater, fazer umas palhaçadas, sair para jantar com mulheres, etc. Mas Kathleen, o Paulo falou de uma divisão de trabalho, de um plano econômico. Pode até ser, mas que existem muitas pessoas com uma visão ultrapassada, muitos homens principalmente, de que não precisam fazer o mínimo dentro de casa, mesmo que seja para a questão da própria sobrevivência, e vivendo num lugar insalubre. Querido, a questão de organização, de higiene, não seja um inútil. Você não tem que ganhar uma estrelinha para ser um ser humano que tem uma utilidade, um ser humano que faz o básico por si mesmo. Um adulto funcional. Entendeu? Da mesma forma que a gente vive criticando as mulheres que querem aparecer porque eu trabalho, eu estudo. Parabéns, adulta funcional. Mas aí chega na vez de vocês, a gente tem que ficar passando pano, fingindo que vocês não precisam disso? Precisa. Mas Kathleen, por que você fala para os homens? Porque o meu canal não é dedicado às mulheres. As mulheres até precisam de alguém falando por elas, mas eu falo com os homens. Tanto em questão de defesa, quanto na questão de puxar a orelha de vocês. Mas Kathleen, é só um meme.
Não exatamente eu posso provar. Tanto não é um meme que olha só uma postagem que printaram dele. E se eu te contar que o dia que a empregada atrasou, eu fiquei sem vitamina de abacate porque eu não sei mexer no liquidificador. Primeiro já é extremo você não saber abrir um micro-ondas, que é algo básico. Agora, poxa, ficar sem comer algo tão basiquinho porque você não sabe mexer em algo, querido, aí você tá pedindo demais, né? E por estar nos mesmos grupos que ele de enquetes, infelizmente é desse nível para pior. Homens, por favor, entendam que o autodesenvolvimento é importante para vocês. Seja aprender a fazer básico em uma comida, em uma alimentação, para que possam sobreviver. Sejam o básico da manutenção da casa, seja trabalhar. Tudo para que não fique dependendo de terceiros, principalmente de mulheres. Porque isso pode ser usado contra você. Eu conheço casos, de homens que passam pela seguinte situação. A mulher vira, se você não me dá um sofá, você não tem X. Se você não me der aquilo, você não tem assado. Várias questões que ficam sendo... que entrem em um jogo de tipo, se você faz X, você recebe X benefício. E são coisas que muitas vezes vocês podem sobreviver sem, vocês podem aprender a se virar. Entende? É uma questão de sobrevivência. Homens, entendam. É importante que vocês aprendam a ser humanos que são funcionais, mesmo que sejam coisas básicas. Porque ficar dependendo sempre de comida que é industrial, que tem várias alterações, sempre de miojo, o máximo que você vai fazer com você mesmo é desenvolver o câncer, problemas de saúde gravíssimos, para caso você chegue na maioridade, na fase de idoso. E caso você não chegue, é uma vida muito triste ter que ficar dependendo de mulher pra coisa tão básica assim, né? Se puderem, por gentileza, pensem nisso com carinho. Um beijo pra vocês. Um grande abraço. Ah, peraí. Antes eu preciso justificar pra vocês uma questão. Eu ando meio sumida porque eu consegui um trabalho que é 12h36, tenho que ficar andando o dia inteiro em hospital. Tá muito corrida a minha vida. Então, resta pouca energia para ter que ficar entrando na internet caçando assunto para poder falar com vocês. É algo muito cansativo. E, infelizmente, eu não tenho uma rede de apoio tão grande assim para poder estar falando com vocês, para receber temas para que seja debatido com vocês, para poder falar. Então, vai demorar um pouquinho estar postando vídeos aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar o Facebook da página, o Instagram da página, o YouTube, eu vou estar sempre aqui com vocês, tá bom? Mesmo que seja até apenas no perfil pessoal, só fazendo algumas atualizações, para vocês estarem cientes de alguma coisa. Um grande abraço para vocês, até a próxima.